Meus irmãos, presta atenção. O governo não pode nos proteger. Nem o exército, muito menos o Supremo, nem a medicina, nem a religião, nenhuma instituição pode nos proteger. Queridos, nesse mundo sem Cristo nós não estamos seguros. Veja o que é que diz no versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os, protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto um, a quem ele chama de o filho da perdição. E por que será, amados, que ele não guardou Judas? Por que ele não guardou Judas? Pelo simples motivo de que Judas nunca pertenceu a Deus. Jesus guardou fielmente todos os que o Pai lhe deu. Mas Judas nunca foi lhe dado pelo Pai. Judas fazia parte da igreja, mas não cria em Jesus. Não tinha o seu coração rendido, não tinha o seu coração convertido. E Jesus sabia disso. Em João 6,64 Jesus diz: contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. A traição de Judas não foi surpresa para Jesus. Judas nunca enganou o Senhor. Ninguém engana o Senhor com aparência de piedade, com cara de santo, com boas ações, com dons, com frequência de culto. Ninguém, amados, engana o Senhor. Judas não estava entre os escolhidos. Em João 13, versículo 18, ele diz assim: eu não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Eu conheço aqueles que eu escolhi. Judas não havia sido entregue pelo Pai a Jesus. Em João 18, versículo 9, ele diz: eu não perdi nenhum dos que me deste. Nenhum. Judas, queridos, não é de maneira alguma um exemplo de cristão que perdeu a salvação, que usa Judas como exemplo de um cristão que se desvia e se perde e não volta mais para a igreja. Está redondamente enganado, porque ele não é um exemplo de um cristão que perdeu a salvação. Antes ele é um exemplo de um incrédulo que fingiu ser salvo, que frequentou a igreja, que ouviu a palavra e que no final ele foi desmascarado. Em toda a oração do capítulo 17, 7 vezes, Jesus afirmou que os seus discípulos lhe foram dados pelo Pai. Não apenas Jesus é o presente de Deus para a sua igreja, mas também nós, a sua igreja, somos o presente de Jesus para o Pai. Versículo 2, ele diz: ele pede para que o Pai conceda a vida eterna. No versículo 2, queridos, ele pede que o Pai conceda a vida eterna. A quem? A todos os que lhe deste. No versículo 6, ele reafirma que o Pai nos confiou a ele. Ele diz: eram teus, e tu os me confiastes. No versículo 9, ele diz que não roga pelo mundo, mas por aqueles que o Pai lhe deu. Não fomos nós que nos entregamos a Cristo. Não. Foi o Pai que nos trouxe e nos entregou a Ele. E desses que o Pai entregou a Ele, nenhum nunca se perdeu, porque o próprio Jesus diz: ninguém o arrebatará da minha mão.
Amados, a segurança da nossa salvação não está fundamentada no meu caráter santo, ou na minha justiça própria, nem na minha vontade, nem no meu livre-arbítrio. Mas a segurança da minha salvação, queridos, está fundamentada nos propósitos eternos de Deus e na obra perfeita que Cristo consumou naquela cruz por cada um de nós.